Olá, como vai? Eu sou Carmen Farage, psicóloga, psicanalista, especialista em regressão de memória e apometria clínica, fundadora do Instituto Lumine e criadora da Terapia Lumine. E hoje eu estou aqui para conversar com você sobre como falar de morte com as crianças. Eu gostaria de dizer para vocês que as crianças podem falar da morte até mais ou menos 7 anos de idade, que é quando finaliza a primeira infância, com uma calma e um realismo que eu vou chamar de local, porque a criança ainda não tem expectativa de tempo e espaço como um adulto possui. Então é importante que a gente tenha em mente que a criança precisa de respostas claras, objetivas, simples e verdadeiras. Freud dizia que as crianças lidam melhor com a pior verdade do que com a melhor das fantasias. Se uma criança assiste animais mortos, ela vai entender o que é a morte. Mas isso não substitui a morte de pessoas que elas possam perder. Por quê? Animais não têm história, não têm descendentes, não têm registros históricos. Os nossos animais domésticos possuem um tanto mais de histórias conosco. Então nós sentimos mais a perda dos animais domésticos e ultimamente isso tem ficado muito mais aprofundado. Mas ainda assim, o animal doméstico não tem palavras, ele não usa o simbolismo e a forma com que ele retribui o amor ao seu dono ou às pessoas da casa ainda são de forma instintiva. Por isso, viver a morte do animal doméstico ainda é diferente de viver a morte das pessoas, dos parentes, pai ou da mãe ou de um irmão, né? De um tio, de um avô, de uma avó. É preciso que se diga claramente que a morte existe porque existe vida e acalmar a criança naquele momento da perda, dizendo: a morte vem apenas quando nós terminamos tudo que tínhamos para viver. Desta forma você concretiza a morte como sendo algo que vai finalizar assim que a jornada da vida terminar. Quando vai ser isso? Nós não sabemos. Pode ser a qualquer momento. Se a criança pergunta, quando vai ser? Quando eu vou morrer? Nós não sabemos quando nós vamos morrer. Mamãe, quando você vai morrer? Você vai morrer? Sim, filha, eu vou morrer. É hoje? Filha, nós não sabemos quando a gente vai morrer. Mas a gente só morre quando já viveu tudo que tinha para viver. Não se preocupe, você está aqui viva, aproveite tudo que você tem para viver. Faça tudo o que você acha que é preciso que você faça, né? Que você aproveite, porque a vida tem um fim. E quando você terminar de viver tudo, virá a morte. Então é importante que você converse com as crianças de uma maneira simples. Às vezes a criança fala, eu vou morrer depois do almoço? Nós não sabemos, filha, se você vai morrer depois do almoço. Mas se você almoçar agora, ou se você almoçar ou não, isso não vai fazer diferença para você. Almoce, fique tranquila. Você não vai morrer quando não tiver que morrer. Simples assim. Parece um modo de dizer bizarro, mas para a criança vai fazer um sentido. Ela vai entender que enquanto ela estiver viva, ela não estará morta. Portanto, ela não terá que se preocupar com isso, pois quando estiver morta, já estará morta. Ok? É óbvio. E a criança precisa de uma resposta óbvia, curta,
sem complicações. Quando nós temos uma crença religiosa e acreditamos em vida após a morte, isso se torna um tanto complexo para a cabeça de uma criança. E além do mais, nós não queremos doutrinar as crianças antes que elas possam raciocinar sobre as escolhas delas. Senão estaremos impondo à criança crenças que nem nós mesmos, enquanto adultos, podemos provar. Nós podemos utilizar as nossas crenças religiosas numa tentativa de conforto pessoal. Então, nós acreditamos que após a morte vamos ter mais vida. E já existem até algumas, vamos dizer, algumas teorias que chegam próximo de se comprovar isso. A física quântica nos dá uma trilha de que isso será possível, mas ainda assim, além de ser extremamente complexo, não é possível que a gente afirme isso para uma criança que está em formação, sob pena de promovermos nessa criança uma doutrinação perigosa, já que ela não tem ainda a capacidade de discernimento próprio. Ela vai acreditar na palavra do adulto mais próximo, e isso não é zelar pela individualização de cada um de nós, que deverá ser livre para pensar aquilo que é necessário para que a vida aconteça. Um abraço. Eu peço a você que dê um like no meu canal e siga para que você receba todos os vídeos que eu postar e que para a gente poder conversar sobre as questões do cotidiano, da vida, da existência e tudo mais que nos interessa para melhorar a nossa qualidade de vida enquanto estivermos vivos. Um abraço.